Beleza, bora lá. Nesse vídeo aqui, eu vou te explicar do capítulo 7 até o último capítulo. A gente vai direcionar todo o livro, eu vou te explicar tudo aqui agora nesse vídeo. Ele vai ser um vídeo um pouco mais longo, só que tu vai pegar todas as essências ali que tu precisa e também eu vou te dizer quais os capítulos que tu tem que ler, que vão fazer muita diferença na tua jornada como vendedor ali, seja na tua empresa ou um vendedor, você vende para outra empresa, mas ali a ideia é essa. Porque esse livro, ele vai conseguir te dar ferramentas para te conseguir executar. E agora a gente entra na parte técnica. Durante os outros 6 capítulos que eu passei, durante os outros 2 vídeos, na parte 1 e 2, se tu não assistiu também, eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo. Aí tu assiste a parte 1 ou 2 e depois tu volta para esse vídeo aqui, que ali você vai pegar toda a mentalidade do Jeb e como ele pensa acerca de vendas. Agora a gente vai entrar... Tem uma parte de mentalidade, ele é repetitivo no livro mesmo, mas só que a gente vai entrar agora numa parte mais técnica ali, que é essa parte que vai te ajudar bastante. Então bora lá, é bem bacana esse capítulo aqui, que ele fala dos 3 P's que estão te travando. E provavelmente você já passou por algum desses aí, que é a procrastinação, perfeccionismo e a paralisação. E ele também te dá uma ferramenta para você interromper esses 3 P, que ele considera durante treinar várias pessoas, várias equipes ali de vendas, e ele foi desenvolvendo toda essa ideia e esse mecanismo para entender a pessoa e fazer ela interromper esse problema que ela está tendo. Aí o que é legal aqui? Ele diz que tu não pode te enganar com promessas que tu vai fazer um pouco todo dia e tu tem que tomar cuidado também com a lei universal da necessidade. Eu acredito que eu já falei sobre essa lei, que é a lei que ela diz, se tu começar a entrar em uma escassez de venda, tu vai começar a querer muito mais do que o cliente aquela venda. O cliente ele tem que querer mais do que tu. Isso daí aí vira o jogo da venda, o cliente ele fica com o nariz empinado e ele não vai fechar contigo, ele vai te achar um vendedor chato demais e ele não vai fechar. Então tu tem que tomar cuidado com isso, porque a procrastinação ela está alinhada com essa lei universal da necessidade que eu já expliquei nos outros capítulos. E o perfeccionismo é você demorar muito para fazer uma atividade simples. Ele dá o caso do Jeremias e o caso da Valéria. Aí ele não. É Jeremy o nome, eu não falo muito bem inglês, então eu coloquei o nome em português. Aí não, ele diz que não existe uma hora perfeita, não existe uma pesquisa perfeita, não existe um momento perfeito. Isso daí ele pode ser um medo que tu tem de rejeição. Ele dá o caso dos dois. O Jeremias ele demorava muito tempo para fazendo uma pesquisa, ficava ali horas, 2 horas pesquisando sobre o cliente, quando ele ia ligar para o cliente, ele não atendia. Aí ele perdeu 2 horas do dia dele e ele não teve eficiência nenhuma, que é do capítulo 6, né, falando da eficácia e da eficiência. Enquanto a Valéria, ela nem olhava, nem pesquisava, ela só olhava uma pesquisa rápida que tinha lá no próprio CRM da empresa dela, ela ia lá, ligava e acabou, batia a meta dela de ligação, e ela batia todas as metas de venda. Ela era a vendedora top 1, enquanto o Jeremias estava para falir, estava para ser demitido. E tu tem que ficar ligado nisso, porque atividade simples, que é discar o botão do número do telefone e ligar, isso daí tu não tem que pensar para fazer. Então fica muito ligado nisso, sem perfeccionismo, sem estudar lead, nada, a gente não sabe nem se ele vai atender. Então ele atendeu, aí tu resolve o problema. Aí tu vai lá e desenvolve a outra parte da venda que ele vai te ensinar aqui também, nos próximos capítulos. Aí a paralisação é um medo é uma relutância de tu fazer algo que tu não gosta. Aí ele fala, e se eu ligar e a pessoa me trata mal? Se eu ligar e a pessoa me xingar? Aí tu acaba não ligando. Então tu tem que ficar ligado com essa paralisação e tu tem que resolver. Aí como é que ele diz para te resolver? Ele dá o exemplo do pai que estava ensinando o filho a nadar. Eu acho que foi até uma história dele. O pai dele só empurrou ele na água e ficou observando ali, esperando o moleque nadar. Tem até filme, tem vídeo de vários casos disso. E caso o menino fosse se afogar, ele ia salvar o menino, né, o filho dele. Mas só que ele foi e empurrou e o filho dele, ele começou a nadar ali e conseguiu se salvar sozinho e já ficou confiante para ir lá e nadar nas próximas vezes, né. Então ele diz para te interromper, tu tem que quebrar a barreira de ligar. Então faz uma ligação. Aí sempre pensando em uma ligação, não é pensar em 50 ligações, que é a tua meta, por exemplo. Não, uma ligação, aí fez a ligação, ninguém atendeu. Mais uma ligação. Fez a segunda, não atendeu. Mais uma. Então tu vai fazendo isso
e depois tu vai desenvolvendo. Aí foi assim que ele conseguiu ajudar esse Jeremias aí que estava travado para fazer. Ele sentou do lado dele e foi fazendo, faz um, faz mais um, faz mais um, faz mais um, até que ele conseguiu agendar muita reunião e depois começou a vender de novo. Aí, esse capítulo a gente passou, agora a gente vai para a gestão de tempo, né, que é o grande equalizador de vendas, é o capítulo 8. Esse daqui tem o meu selo de aprovação RAJ, que é um selo que eu considero que você precisa ler esse capítulo aqui. Eu vou te dar toda a ideia, mas você lendo, você vai ter a tua própria experiência, né? Tu tem uma vivência diferente da minha, tanto em vendas quanto em empresa. Então tu vai pegar algumas nuances ali que eu não peguei quando eu tô te explicando. Isso daí é bem bacana. Então vai lá, lê esse capítulo, vai te ajudar bastante também. Aí ele dá o exemplo desse Jim, né? Que ele fala sobre uma citação de um texto lá. Para o sucesso de vendas, simplesmente converse com várias pessoas todos os dias. É isso, cara. Não tem mistério. Tu quer vender? Liga para várias pessoas, conversa no WhatsApp, agenda uma ligação e agenda a reunião. Acabou, é isso. Esse livro ele resolve o teu problema de vendas. Esse livro é muito bom. Então, o que é que tu tem que fazer também? Ele diz que o que é que trava o vendedor é porque tu não tem uma hora para te prospectar. E quando a gente fala em prospectar, ele está falando lead frio, lead quente, lead pelando, qualquer lead é prospecção. E tu tem que ter uma mentalidade de CEO, né? Tu prestar conta do teu próprio fracasso. E ali, como diretor, tu não vai permitir que nada interrompa a tua hora de ouro. E o que são essas horas de ouro? É um horário na tua agenda de 1 a 2 horas que você vai travar só para prospectar, só para ligar, só para gerar relacionamentos, só para preencher os teus dias de reunião. Aí ele fala de preguiça ocupada também, que é você ficar fazendo atividades administrativas ou burocráticas ali, que não vão te dar um retorno sobre vendas, mas é um retorno que tu que tu tem que fazer, por exemplo, uma atividade que tu tem que fazer, anotar no CRM todas as ligações que tu fez. Aí ele diz, ele nunca viu nenhum vendedor ser demitido porque não anotou as ligações. Ele já viu vendedor por exemplo, puxarem a orelha dele. Mas ser demitido não. Se ele está vendendo, ele não vai ser demitido. Agora, se tu é vendedor, ou até mesmo tu é vendedor da tua própria empresa, se tu não vender, ou tu vai quebrar, ou tu vai ser demitido. Porque essa é a atividade fim do vendedor, né? E aí ele diz tu criar listas direcionadas para minimizar o tempo. Tu faz uma lista um dia antes, aí tu minimiza o tempo de ligações, se não tem um CRM bem direcionado ali, e tu fica focado durante 1 hora. E tu elimina qualquer distração. E ele diz que qualquer pessoa, qualquer vendedor consegue marcar todas as reuniões que precisa trabalhando 1 hora, fazendo prospecção e ligações todo dia. Ele diz que isso daí, se tu tem que agendar 5 reuniões por dia, 1 horinha focado, tu consegue resolver isso e tu fazer as tuas outras atividades fora vendas, né? Aí, e ele traz toda aquela visão, né, de que vendas é chato e tal, mas aí tu tem que fazer. Ele fala dos 4 objetivos da prospecção. Aí você liga para marcar uma reunião, que seria já para fechar a venda, reunir e qualificar a informação para depois ligar de novo e agendar, fechar uma venda, já uma pessoa que já reuniu, tu vai ligar para fazer o follow-up e vender, e construir familiaridade. Tu não vai vender nada, vai conversar, notar o número da pessoa e depois desenvolver. Isso daqui é algo que eu não implemento nas minhas empresas. Ele diz aqui que não existe improviso, né? Tu vai ligar já com o objetivo claro. Aí no meu caso aqui, hoje eu ligo exclusivamente para preparar a pessoa para comprar. A gente prepara a pessoa para comprar porque ela já tem um problema que ela quer resolver dentro das empresas que eu tenho, que são empresas de educação. Então a gente desenvolve isso. Aí está aqui a minha foto, preparar para vender. Esse é o objetivo da minha prospecção, que eu acredito que também vai ser o teu objetivo. Tu não vai ligar para criar familiaridade, isso daí tem outras formas de fazer, que são até um pouco mais eficientes, ali, com conteúdo e tudo mais. Ali a gente liga para preparar a pessoa para comprar, não é nem para agendar reunião, preparar para comprar. Se não tiver preparado para comprar, tu constrói a familiaridade, entre aspas, ali e dispensa. Aí beleza. Os 4 objetivos da prospecção do capítulo 9 aqui. A gente vai fazer, ele fala da janela de compras, né, que é uma curva gaussiana, que é a distribuição normal. A maioria dos teus clientes que vão comprar, eles estão aqui, nessa curva. Aí aqui no início são pessoas que já querem comprar, e aqui no final são pessoas que nunca vão comprar de ti. Bora colocar assim. E ali tem um meio termo que tu consegue trabalhar. Tem pessoas que estão mais para não comprar, mas ali tu consegue trabalhar e vender.
e tem pessoas que já estão inclinadas mais a comprar, mas ali tu tem que trabalhar para desenvolver todo o teu processo de venda. Ele diz aqui que o poder está em passar tempo com os teus clientes mais qualificados da tua base. E quem não vai comprar, tu simplesmente dispensa. E ali uma pequena porcentagem das pessoas ela vai estar extremamente qualificada, que foi o que eu te falei aqui no início, e uma maior porcentagem vai estar totalmente qualificada. Aí aqui acabou ficando, ela vai estar mais ou menos qualificada, semi-qualificadas, que é essa distribuição aqui. E tem gente ali que está no meio termo, tu não sabe se está qualificado ou não. Então tu tem que entender isso e tu entender como tu vai desenvolver todo o teu objetivo da prospecção e tu sabendo que existe essa distribuição normal, tu vai focar nos que já estão mais aptos para comprar. Aí tu vai definir uma zona de ataque, analisar tudo que você já fechou e focar apenas nos que são parecidos com o teu público-alvo, que tu sabe que tem uma possibilidade de fechar. Aí tu vai analisar também eventos que disparam a janela de compras. Porque, por exemplo, esse cliente que está aqui, que ele não vai comprar agora, seja lá por N motivos, disparou um evento de compra, uma troca de fornecedor que acontece anualmente ali, ou uma licitação que venceu. É uma janela de compras. Então, Black Friday ali, alguma coisa aconteceu que disparou a janela de compras, então ele sai daqui e ele vem para cá, para o meio da curva, ou então ele vem até para o início da curva, já está pronto para comprar, ali que tu tem que estar, por isso tu tem que estar em contato constante com os teus clientes. Aí beleza, aí ele diz da construção de familiaridade, muita gente erra nisso aqui, deixa eu ver se tem, tá, muita gente erra nessa parte aqui da construção, e ele diz que a construção da familiaridade tem um número de contatos que tu tem que fazer com a pessoa até ela se interessar por ti ou pelo teu produto. Aí o que é que a gente faz hoje? A gente produz conteúdo, eu estou falando da minha empresa, a gente produz conteúdo, esse conteúdo ele vai gerar familiaridade da pessoa e diz aqui, ó, 20 a 50 contatos para atrair um cliente potencial totalmente frio, que não conhece você ou sua marca. Então ele vai ter que ver 20 vídeos teus, bora colocar ali, ou 50 posts teus, ou 50 stories teus, para ele entender que ele vai avançar, entender que existe um produto, ele entendeu que aquilo funciona para ele, e ele vai ficar um pouco mais qualificado e tu vai subindo ele na pirâmide aqui. Aí eu vou passar bem rápido, ele fala de 1 a 5 contatos, cliente que já está na janela de compras, tu consegue já vender. 3 a 10 contatos, quem tem um alto nível de familiaridade com você e sua marca, mas não está na janela de compras, tu consegue agendar e vender para ele mesmo assim. E tem uma indicação quente interna, 5 a 12 contatos para a pessoa atender e tu conseguir desenvolver, e 5 a 20 contatos para atrair um cliente que tem alguma familiaridade com você. Ele não te conhece 100%, mas ele sabe que existe algo bom ali. E são 20 a 50 para atrair alguém que nem te conhece. Aí ele fala desse capítulo 10, impulsionando a pirâmide de prospecção. Qual é a ideia dele no processo dele de prospecção? Ele fala que é impulsionando a egípcia, que ele fala que é pirâmide. O que é que acontece? Existe uma pirâmide de pessoas e a tua missão como vendedor é ir levando a pessoa subir a pirâmide, até ela chegar com a familiaridade, isso aqui é uma frase minha, familiaridade no talo, e ela quer comprar de ti. Ela só quer saber se aquilo é bom para ela ou não. Aí, qual é a ideia que ele coloca? Quando tu vai pegar o telefone pela manhã, tu tem que ter uma hierarquia. Qual cliente tu vai ligar primeiro? Aí ele dá o caso de uma empresa e do gerente lá que ele controlava. Eles todos ligavam de forma aleatória. Ligava para o cara que estava aqui, no início da base da pirâmide, ligava para quem estava lá em cima, sem processo nenhum. Aí ele mandou desenhar um triângulo e ele foi fazendo perguntas, né, e foi colocando onde estava cada cliente potencial. Aí ele ranqueou isso e a empresa fez milhões lá de faturamento só vendendo para quem tem familiaridade maior e tirando a pessoa da base e levando para a familiaridade no talo ali, que é o topo da pirâmide. Então a tua missão como vendedor pode ser, não falar que pode ser tirar a pessoa da base e levar ela aqui para cima. Ou tu pode fazer isso de outras formas, produzindo conteúdo, desenvolvendo todo o teu projeto, e tu falar só com pessoas que estão aqui na fase 1, 2 aqui do contato, que ela já tem uma afinidade contigo, e ela quer saber se tu consegue resolver o problema dela. Eu trabalho com esse público aqui. Eu não fico ligando para desenvolver a familiaridade com ele por ligação, por contato. A gente desenvolve com conteúdo.
Mas assim, é muito interessante isso, se tu conseguir, por exemplo, quem faz prospecção ativa, ali presencial, isso daí tu vai criando a familiaridade até que a pessoa compra de ti. Aí é um trabalho, tu vê que o trabalho de vendas é um trabalho de longo prazo, médio prazo. Mas a curto prazo tu vai vender para quem já quer o teu produto, tá procurando ali, e tu vai estruturando tudo, vai desenvolvendo. Aí tu qualifica por quantidade de dados, né. Aí o capítulo 11 ele fala para te dominar a tua base de dados, ele faz uma pergunta meio te desafiando, né, tá, o teu CRM é uma lata de lixo ou uma mina de ouro? Aí eu coloquei aqui ele dizendo: "Se for uma lata de lixo, se vira, cara, se vira para ajustar isso, tu tem que organizar o teu CRM, e tem que ter dados, ele tem que ter uma organização em como se fosse uma pirâmide mesmo de qualificação, tem que saber qual é o lead que tu tem que contatar primeiro, qual o lead que já está mais pronto para comprar, que tu consegue converter com uma ligação, e tu vai desenvolvendo tudo isso. Aí esse capítulo é falando mais sobre isso, é mais uma ideia, não é algo que ele te dá um passo a passo de como tu resolver. Aí depois ele entra na parte do capítulo 12 e do capítulo 13 falando da lei da familiaridade e venda social. Eu vou te ser sincero aqui, cara, eu não li esse capítulo. Eu não li por quê? Eu comecei a ler, eu vi que estava muito datado, é um negócio, eu não lembro agora, mas, cara, muito ruim. Essa parte de venda social ele colocou porque tem que ter, né, na época era algo que estava no hype, estava bombando. Mas eu te recomendo aqui alguns livros, tem vários, mas esses 2 aqui, eles podem te ajudar bastante, que é o Os Segredos.com do Russell e o Conteúdo S.A. do Joy Pulizzi. Esses 2 aqui, tu vai ter tem o Oceano Azul também, tem, outros livros muito bons, cara, que eles vão te dar essa ideia de, venda social, venda por rede social, venda construindo familiaridade. Isso daí, construir familiaridade no digital é a melhor coisa que tu pode fazer. Então, pula esses 2 capítulos aí, cara, nem perde tempo lendo e já anota para te ler outros livros relacionados a isso. Aí já te dando meu feedback aqui. Agora a gente vem para o capítulo 14, que tem um selo de aprovação também, que ele é muito bom, cara. Esse capítulo ele é muito interessante, é algo que eu te recomendo ler, porque isso daqui ele fala da tua postura, né, da tua mensagem, como você vai se comportar na hora de fazer uma ligação. Tu não pode ligar falando com a boca mole, a gente até brinca, né, quando a gente liga para alguém e tem um cara que atende assim: "Oi, tudo bem?" Ali parece que tinha acabado de acordar. Se tu é um vendedor e tu não tem energia pra falar, eu, por exemplo, sou um cara mais tranquilo, eu falo mais devagar e tal, mas assim, sempre mantendo a postura e na hora que tu tem que aumentar um pouco, tu aumenta, quando tem que ser mais animado, tu anima. Tu tem que ter essa inteligência também de comunicação, e é algo que tu tem que desenvolver. Aí ele diz aqui que a mensagem importa, você tem que pensar como você gostaria de ser atendido caso alguém estivesse te ligando, te prospectando? Como seria? Como é que tu gostaria? Aí tem que pensar isso. Aí ele já cita 3 coisas que é o que eu penso também. Rápido, eu estou fazendo alguma coisa, a pessoa me interrompeu, eu quero que seja rápido, eu quero que seja direto ao ponto. Tem que ser transparente com as tuas intenções, se eu quero agendar eu falo pra olha, eu tô te ligando, porque eu quero agendar uma reunião contigo, por exemplo. Transparente com as tuas intenções, até para saber se eu quero continuar ou não. Aí, ó, tem 5 minutos aí pra gente conversar e tal, mas tem um framework bem bacana que ele passa aqui. E como você fala importa, o conceito do boca mole, que eu já te expliquei. E ninguém quer saber de você, cara. Se tu ligar: Oi, André, olha, a gente é aqui da empresa tal, a gente é da Vivo, a gente é da empresa X e tá pensando e tá querendo de vender um plano, sei lá. Cara, daí a gente é uma empresa que já tá há 10 anos no mercado, blá 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 blá. Cara, ninguém quer saber do outro. A gente quer saber, o ser humano ele é individualista, ele quer saber dele mesmo. Então tá me ligando, como é que tu consegue me ajudar? Tem que pensar nisso. Aí, se eu entender que aquela pessoa tá falando tem autoridade e consegue me ajudar, eu vou dar atenção para ela. Então é uma briga por atenção. Aí tu tem que fazer pontes, né, o porquê tu tá ligando, isso daí conecta com a pessoa, porque ali ela entende que aquilo é bom para ela, e depois tu vai pedir o que tu quer. Aí o pedir é fazer uma pergunta e entender se e esperar a pessoa responder aquela pergunta. Aí tu vai questão da mensagem para te ficar mais firme, né, mais confiante, ele diz que tu vai perguntar já assumindo que tu vai conseguir o que tu quer.
naquela pergunta. Quando tu pedir, tu já assume, pra ti isso daqui é neurociência, né, ele já começa a trabalhar a tua cabeça em relação a isso. Tu já assume que tu vai conseguir o que tu quer. Isso daí vai te deixar mais confiante. Aí depois tu cala a boca e deixa a pessoa falar. Aí ele dá uns exemplos, né. Aí ele fala: ó, não presuntivo, passivo e fraco. Aí ele dá aqui um exemplo. É uma boa hora da gente conversar? Aí ele, presuntivo e confiante. Estou te ligando porque você cadastrou em um formulário nosso aqui e eu vi que você precisa de ajuda em X, Y, Z. Cara, me conta aí. O que está acontecendo? Sei lá, tu tem que conectar com o teu. Hoje eu pergunto, eu tento quebrar o gelo um pouco. Conta aí qual é a tua cidade, onde é que tu mora hoje? Ah, André, eu moro em Campo Grande, sei lá, eu moro em Brasília. Ah, legal, pô, já fui aí. Aí conecta um pouquinho ali e depois vai entrando nas dores. Aí já quebrou essa primeira, o RDO que ele fala, né? A rejeição, objeção e dispensa. Aí, ó, estava pensando se dá pra gente conversar hoje. O cara, não, pô, diga-me como, quando, onde, o quê. Ele já direto, me diz isso. Igual como eu dei o exemplo. Tá, você mora onde? Cara, aí a pessoa vai ter que responder, ou ela vai falar, não, tô conseguindo falar agora e tal. Ó, tenho o dia inteiro livre. Aí, não, tô ocupado agora, por isso que eu te liguei e tal. O que você acha? Aí tem alguns exemplos, não vou ler todos, mas a ideia é essa: pegar, não ser passivo, não ser fraco. Ah, será que eu consigo falar contigo? Aí já pediu o que tu quer de forma incisiva ali, sem tu ser mal educado também, né? Tem que ficar ligado nisso. Capítulo 15, ele fala da excelência da prospecção por telefone. Aí aqui ele entra, né, na parte de prospecção, e é muito bom esse é o capítulo que tu tem que ler. Isso aqui, abrir o livro, ler esse capítulo aqui que vai resolver muita coisa na tua vida. Ele diz que ninguém atende o telefone, ninguém atende um telefone que não toca. Por quê? É óbvio, né? Se tu não ligar, ninguém vai atender. Aí diz que os telefones hoje estão ancorados à pessoa. Então, cara, se tu ligar, a probabilidade da pessoa atender é muito alta. Vou te falar do meu número aqui, ó. Lembra do papelzinho lá dos outros capítulos? Ó, ontem eu fiz 31 ligações, muito pouco, não consegui ligar muito, porque eu fiz uma reunião longa de manhã. Aí eu tive alguma coisa para resolver à tarde. Ó, 31 ligações, eu tive 4 ligações atendidas e as 4 eu agendei. Então, de 30, tu coloca aí, foi mais de 10% ali das ligações que eu fiz. Eu consegui agendar, né? Aí tu pensa, pô, André, é pouco. Não, cara, tá muito bom. A cada 5 ligações. Não. A cada 10 ligações eu agendo uma. Mais ou menos isso. Ou 8 ligações eu agendo uma. Pô, é absurdo isso. É muito bom, entendeu? E ligação dura 1 segundo, dura 30 segundos ali. Pô, então eu agendo uma reunião a cada 10 minutos, em uma horinha eu acabo com tudo. E tu tem que pensar nisso. Aí ele fala assim, que ninguém atende telefone que... Ninguém está telefonando, a maioria busca soluções fáceis, então falar no WhatsApp, mandar áudio, ficar de blá blá blá, que não resolve nada. O cliente está farto de e-mail e outros contatos, isso é real, as pessoas estão ignorando cada vez mais no WhatsApp ali. E o telefone é, sempre foi e vai continuar sendo a mais potente ferramenta de prospecção em vendas. E sempre será, ponto final. Ele repete isso daí. Eu também acredito nisso. Quem liga tem uma vantagem absurda. Tu tem que fazer, tu tá nessa aula aqui, tu já assistiu quase 20 minutos, 15 minutos de aula, fora as outras aulas, tem que entender que tu já é diferente, pô. Tu tem que fazer o que as pessoas não estão dispostas a fazer. Aí tu faz, tu entra no mercado e tu consegue pegar tua fatia do bolo ali para te sustentar a tua família, para te pagar tuas contas, até ter um carro, ter uma casa, crescer na vida, pô. Então, tem que estar disposto a fazer o que ninguém está disposto a fazer ali. Tem que ir no sentido contrário da maré. Aí os vendedores, eles nunca souberam usar o telefone. Isso daí, tu tem que superar isso, que aí tu vai ser muito melhor. E o objetivo desse capítulo é colocar os pingos nos is e te dar as ferramentas que tu precisa, né, para te desenvolver todo o teu projeto. Aí ele vai te dizer também como usar a influência e o que tu tem que fazer para reduzir a resistência na hora de ligar e aumentar a probabilidade de atingir o teu objetivo e mitigar as rejeições, né. E como lidar com RDOs, né, que são as respostas de reflexo, dispensa e objeções. Aí diz aqui que a maioria vai parar na caixa de mensagem
e é por isso que tu deve ser efetivo, porque os teus blocos de ligação, a maioria ninguém vai atender mesmo, olha. Eu te falei aqui, de 30 só 4 atenderam, então foi um pouco mais de 10%. Então eu tive 90% de pessoas que não atenderam. Cara, tá normal. Aí ele diz aqui, ó, ele diz que é de 20% a 50% dos clientes que você ligar do bloco vão atender. Aí, aqui é um número dos Estados Unidos, né? Talvez lá não tenha ligações de cobrança o dia inteiro, em que a pessoa bloqueia o celular, entendeu? E eu não sei, esse livro é antigo também. Hoje a minha taxa está em 10%. O meu sócio, quando na época ele ligava, ele disse que ele conseguia 20%, mas tinha que fazer vários follow-ups ali. Então acaba que era mais, era até menos, na verdade. A taxa dele, a minha tá muito boa. Então, se eu fizer 100 ligações, eu agendo 10 reuniões, cara, tranquilo. Aí você não pode fazer porque complicaram o óbvio. Aí você não faz porque complicaram o óbvio. Falam que existe uma técnica mirabolante para te ligar, mas na verdade é discar o telefone, ligar, esperar atender e vencer o RDO, são as rejeições, as dispensas e as objeções. E a maioria não gosta de ligar mesmo, então ele repete de novo, aceita isso e faz o que tem que ser feito. A prospecção telefônica é um saco e você deve superar isso, essa é a frase dele. Aí beleza, ele tá a excelência por ligação no telefone. Aí a gente continua nesse capítulo aqui. A chave definitiva para o sucesso é o bloco telefônico agendado. Tu agenda os blocos na horas de ouro, 1 a 2 horas, e liga até acabar o bloco. Tranca a porta, coloca o fone, ninguém pode te interromper nessa hora, que aí tu vai vencer a parte de vendas. Ele diz que até hoje ele faz isso, né? Aí ele diz lá, horas do poder, às vezes são meia hora do poder. O que é que eu faço aqui? Eu vou te dar a minha estratégia. Eu coloco aqui no, no bloquinho, ó, eu coloco como se fosse um bloquinho de tempo. Aí nesse bloquinho de tempo aqui são cinco ligações, porque a cada 5 ligações eu consigo agendar um. Normalmente é isso. Eu consigo que um me atenda, uma de mensagem para agendar uma ligação. Então eu vou colocando, aí eu faço um bloco, aí eu paro, tomo uma água, alguma coisa, aí faço mais um bloco. Pô, e esse é o André consegue fazer assim. Porque quando eu colocava um bloco longo de 10, 20 ligações, aí eu travava, minha cabeça fugia, eu ia fazer outra coisa. Então eu entendi que são os bloquinhos de tempo dentro das horas de ouro. Então tem a hora de ouro que é só para ligar, não faço mais nada. Mas eu tenho os bloquinhos de tempo que vão me dizendo, eu vou avançando, né, no tempo. Então isso daqui me ajudou bastante. Tu ir marcando também, usando a técnica anterior dos outros capítulos, do que é que tu pode fazer ou não. Aí já é uma ideia que tu pode fazer aí, cara. Já pegando a minha experiência também. Aí, beleza. Inicialmente, você pode fazer blocos de tempo com objetivos específicos, 10 a 30 ligações em 30 minutos. Aí, por exemplo, eu não consigo fazer assim. Eu faço dessa forma que eu te falei, mas é legal também, se tu conseguir, é o ouro, assim, tu vai conseguir desenvolver bem. Ele fala do caso 1, riscar no papel o do número 51, e depois tu vai riscando tudo que tu fez. Aí eu faço essa caixinha, né? Quando eu marco, aí tem também aquela descarga de dopamina no teu cérebro quando tu marca a caixinha, pô, tô conseguindo, tô conseguindo. Aí tu vai avançando. Defina desafio para si mesmo. Aí ele diz no desafio, ele dá o exemplo das pessoas que contabilizam os nãos, né? Fala, tá, mas isso é masoquismo e tal. Não. Isso daí é coisa de atleta de elite, é de performance. A pessoa começa a marcar quantos nãos ela leva e ela leva isso como desafio. Porra, hoje eu vou levar 10 nãos, porque ela sabe que se ela levar 10 pessoas xingarem ela no telefone, ela sabe que ela vai agendar pelo menos 5 reuniões. Então, ela contabiliza o negativo e tu muda a perspectiva do teu cérebro, né? Neurociências comportamental, isso daí. Tem que te aprofundar um pouco, não vou ficar explicando disso aqui nesse livro, talvez acompanhe aí no canal, segue aí, se inscreve no canal que eu vou começar a trazer uns conteúdos também falando sobre neurociências e comportamento humano, que é algo que eu gosto muito, é algo que eu estudo muito, e eu consigo te ajudar também a melhorar isso. O caso 2 também dos atletas de elite fazem o mesmo, eu te dei o exemplo da natação lá atrás. A natação, existe a parte de fundamento, tem um atleta que ele faz o fundamento só porque ele sabe que o concorrente dele não vai fazer. Então ele sofre ali no fundamento, ele faz da melhor forma possível e ganha 1 milésimo de segundo, porque ele sabe que aquilo ali ninguém vai fazer, então ele trata aquilo como treino ouro para ele conseguir fazer.
Isso daí é muito louco, assim, vou aprofundar isso em algum outro vídeo, é muito bacana. Beleza, aí a gente chega agora na parte da estrutura de 5 passos da prospecção telefônica. Ele fala da tapa na cara 1000 vezes, né. Como vendedor você tem a escolha, interromper, que ele sempre te dá um tapa na cara ali, ele sempre te dá uma chinelada, né, pra te despertar. Então ele diz: "Ó, como vendedor, você tem uma escolha a fazer, interromper ou começar uma nova carreira em uma lanchonete ganhando um salário mínimo". O que é que ele quer dizer aqui? Ou tu interrompe alguém e faz o teu trabalho, ou então, cara, abandona, não vai vender, arruma um sócio que vai vender pra ti, porque tu não foi feito pra vender, cara. Tem que ser cara de pau, interromper as pessoas e acabou, e aquela pessoa ela tem que gostar de ti porque ela precisa de ti. Tem que pensar assim: eu tô ligando não é, pô, eu não tô ligando pra incomodar ele, eu tô ligando pra ajudar ele, pô. Tô ligando pra ajudar esse cliente. Se eu tenho um bom produto, eu confio no que eu entrego, eu sei que eu vou ajudar ele, eu não tô interrompendo ninguém. Ele que tem que querer que eu atenda. Aí tu muda a perspectiva. Eu demorei um pouco ali, eu tô há 5 anos empreendendo, eu demorei um pouco para entender isso. Eu tô te explicando já, por isso que é bom tu ler o livro, acompanhar os vídeos e te desenvolvendo aí que tu vai conseguir crescer muito na tua carreira. Já te falei, tá diferenciado só de estar aqui. Aí beleza, para ser eficaz e rápido, a tua chamada precisa ser estruturada. Aí ele vai dar um framework de ligação aqui, para você chegar rápido ao ponto, sendo profissional e sem que tu pareça um robô ali de vendas. E ele fala aquele vendedor piegas de filme que faz tipo vendedor de carro. Tem alguns influencers grandes aí que são meio vendedorzão, sabe? Então tem que ficar ligado nisso para te não ser um vendedor, mas tu ser mais como se fosse um amigo e tem um framework para te ir direto ao ponto, não perder teu tempo nem o tempo do cliente também. Lembra de como tu queria que tu fosse tratado quando tu atendesse uma ligação de prospecção. Aí o processo precisa ser consistente e reproduzível. Uma estrutura com essas 3 qualidades tira a pressão, porque tu sabe exatamente o que tem que fazer. Aí ligações mais curtas e impactantes implicam em terminar mais rápido os seus blocos telefônicos. Aí beleza. Ele passa da estrutura aqui e diz que tu tem que conseguir, vou até passar para isso que é melhor. Tu chama a atenção da pessoa, se identifica e tu diz a eles o que você quer, depois tu faz uma ponte, depois tu pede o que tu quer. Essas 5 etapas tu vai fazer sem parar, sem respirar. Tu dá uma respirada só para não ficar cansado, mas aí tu vai fazer em 1 minuto ali, 40 segundos, tu vai passar por essas 5 etapas e calar tua boca e esperar a pessoa falar e ver o que é que ela vai falar. Se ela vai desenvolver, se ela vai te dispensar, vai vir alguma objeção e tu vai desenvolver. Ele dá aqui um exemplo, ele fala: "Oi, Julie, identifique, meu nome é Jeb, eu sou da Sales, diga a eles por que você está ligando. O motivo da minha ligação é para marcar uma reunião contigo". Aí faça uma ponte e diz o porquê. Acabei de ler um artigo online dizendo que sua empresa vai acrescentar 200 novos cargos de venda ao longo do próximo ano. Várias empresas do seu setor já estão usando a Sales, exclusivamente para pesquisar candidatos a vender e então estão muito satisfeitas com o resultado que a gente está oferecendo. Aí isso daqui direto, ele não parou. Aí pergunta o que quer e cala a boca. Pensei que o melhor ponto para começar é a gente agendar uma reunião rápida para saber sobre os desafios e objetivos desse teu recrutamento de vendas. Que tal a gente encontrar quarta-feira à tarde por volta das 15 horas? Ele espera e vê o que a pessoa vai responder. Mas assim, cara, esse daqui é uma prospecção mesmo raiz, prospecção fria. Ele viu um artigo do cara e tal. No caso aqui que eu te ensino, na minha estratégia, no meu canal aqui do YouTube, não vai fazer prospecção fria. Tu vai ligar para pessoas que cadastraram em alguma lista tua, é muito mais fácil, muito melhor, cara. Aí, beleza. É, a- Aí, ele vai passar uma etapa por vez agora, bora entender isso. Tu tem que chamar a atenção aqui. Aqui tá chamar a atender, mas eu escrevi errado. É chamar a atenção da pessoa. Quando tu chama a atenção deles, tu vai chamar a atenção com a palavra mais linda do mundo. E qual é a palavra mais linda do mundo para o teu cliente? É o nome dele. Aí tu fala: "Oi, André. Oi, fulano". Isso daí já, pô, esse cara me conhece, bora conversar, só que ele não vai reconhecer tua voz, ele vai querer desligar. Aí quando tu fala de todos os outros passos, ele: "Não, legal, vou falar com o André aqui".
Então isso é uma abordagem profissional. A maioria fala, oi, André, tá aí, consegue falar 5 minutos? Aí não dá, cara, não funciona. Aí ele não perguntar como está, porque a pausa ativa o mecanismo de fuga e ele percebe que você é um vendedor, então tu fala até o final. O mecanismo de fuga rápido desse vendedor entrou em ação, se tu pausar, aí ele te dispensa. Aí não deixa um silêncio estranho no ar e não há pausas. Aí tu chama atenção, oi fulana, oi fulana, aqui é o André, da empresa X, tô te ligando porque aí eu vi aqui que você precisa de ajuda em X, Y, Z, me conta aí, hoje você trabalha onde? Qual cidade? Aí eu vi o DDD 67, sei lá, em Campo Grande, sei lá, 91, Belém, ou 11, é São Paulo mesmo, capital, ou no interior? Aí deixa a pessoa responder. Eu uso essa técnica de quebrar o gelo, né? Mas ele já pede logo a reunião e dane-se. Ó, identifica, diga o teu nome, porque você tá ligando, né? Você reduz o estresse da pessoa e ela sabe o que esperar. E os clientes são pessoas igual a você, né? Eles não querem ser manipulados, enganados ou interrompidos. Eles querem ser tratados com respeito. O melhor modo de tratar o cliente com respeito é ser confiável, relevante e direto. Aí tu já consegue avançar com ele nessa etapa também. Aí a próxima etapa é fazer uma ponte do porquê. Isso daqui é muito importante mesmo. Aí quando pedimos que a pessoa faça algo por nós, abra mão do seu tempo, funciona mais quando tem um motivo. Ele dá até um exemplo de um estudo, que o cara parava na rua, pedia para a pessoa fazer uma coisa, e não explicava nada, a maioria não fazia, e quando ele explicava o motivo, a pessoa ia lá e fazia. Então quando tem um motivo, mesmo sendo um motivo que ela não concorde, ela está mais disposta a ouvir. Aí ele fala que os seres humanos estão mais preocupados com o próprio umbigo e não estão nem aí para você. Então a mensagem importa e volta no capítulo atrás para te entender sobre isso e tu vai usar palavras emotivas para encontrar as palavras que encontram o teu público. Aí ele dá uma lista de palavras ali e depois tu lê isso daqui com calma. Aí o último passo é você pedir o que você quer. Ele é o passo mais importante, é pedir o que você quer. Se está qualificado, pergunte pela informação, que é o que eu faço, e o próximo passo. Aí se quer uma reunião, aí tu já pede um horário, se tu quer engrenar uma conversa sobre vendas, tu já vai para essa parte. E também se tu estiver qualificando, tu tenta fazer a pergunta de qualificação ali. É legal, isso daqui é a parte melhor. Aí o teu objetivo é chegar rápido ao sim, ou ao não, ou ao talvez. Porque se ele falar, ah, não, não estou interessado, beleza, aí tu desliga. Então talvez pode virar um sim, ou então sim, bora avançar, aí tu continua a conversa. Tu não pode perder tempo, então por isso que ele faz essa pergunta direta para a pessoa entender logo o que é e avançar. Ele fala que o maior erro dos vendedores comete é ficar falando muito e não deixar o cliente falar. Então, fala, pergunta o que quer, espera e depois deixa o cliente conversar e vai conversando naturalmente, cara. O problema do vendedor é que ele quer ficar vendendo. Não, conversa, entende se a pessoa quer o teu produto, se ela precisa do teu produto. Porque se ela quisesse, se ela já tivesse certeza do produto, ela já tinha comprado, pô. Ela não tá falando contigo. Agora, se ela tem a dor e ainda não resolveu, aí entra a venda. Vou gravar um vídeo sobre isso também. Aí a excelência da prospecção por telefone, aí ele fala das desculpas dos vendedores, que é, não posso ligar. Aí ele fala algumas desculpas que as pessoas dão, né? Eu vou pular isso aqui, senão vai ficar muita coisa. Mas ali a pessoa, são desculpas bases, assim, ah, pode ligar outro horário, me manda por e-mail, tem como mandar as informações pelo WhatsApp, coisa desse tipo ali. Aí tu tem que entender para te dar uma chinelada na pessoa e conseguir pegar o que tu quer, né? Aí ele fala, procurar o melhor dia, horário, é coisa de vendedor que tenha texto baixo. Isso daqui uma frase que a gente usa aqui na empresa. É até brincando, né? Porque ele fala que tem aquele vendedor passivo que ele fica buscando alternativas para pro motivo de não estar conseguindo agendar a reunião. Então ele diz, ah, não vou ligar agora 11 horas porque não é um bom horário. Não vou ligar 19 horas porque as pessoas estão jantando. Sempre buscando uma alternativa. Não, cara, liga, dane-se, esquece a hora, coloca os teus blocos de prospecção, liga e acabou. E se a pessoa te chegar, engole o sapo e liga pro próximo. Aí ele fala como tu reverter as RDOs, né, que são as respostas por reflexo, objeção e dispensa. Aí tu vai planejar com antecedência todas as RDOs que vêm nos formatos.
e tu, aí, por exemplo, não tem interesse, não tem orçamento, ocupação de imagem, envio de informações, sobrecarga, só olhando, ligações de entrada. Então tem forma de tu reverter isso. Aí diz aqui a gente dá um framework de como tu pode resolver, que é nunca entrar em uma discussão com o lead, e ao invés de tentar superar a objeção ou rejeição, que é o vendedor ele quer competir com o cliente, na verdade tem que aceitar, só que tu vai romper, tu vai buscar uma afirmação que faz o lead vir até ti e não fugir. Tu tem que trazer a pessoa até ti, ela já tá fugindo, ela já perdeu, cara, já perdeu ela. Então tu tem que entender como ele vem até ti, igual o teu cachorro, olha, meu cachorro latiu aqui. Quando tu quando tu vai correr atrás dele, ele não sai correndo de ti, que ele pegou alguma coisa. É a mesma coisa do teu cliente. Ele tá querendo correr de ti, aí tu vai ficar correndo atrás dele, tentando convencer ele a falar contigo. Isso é muito chato, cara. Tu tem que pensar sempre. Como eu gostaria de ser atendido? Aí ele diz aqui, ancorar, aí tu vai romper a RDO, depois tu vai pedir de novo. Aí ele fala da ancoragem, que é declaração que ancora. Por exemplo, eu sei, eu entendo o que está acontecendo, mas, por exemplo, ele está com um problema de tempo. Eu falo, cara, mas é justamente por isso que eu estou te ligando. Porque eu sei que está ocupado e agora é a hora da gente conversar, por exemplo. Aí, não posso agora, André, não sei o quê. Beleza, então. Aí meio que tu tenta duas vezes, aí tu pergunta, tu ancora a pergunta e depois pede de novo. Aí tu vai romper, ó. O cliente está preparado para o embate, mas aí tu vai falar algo inesperado. Isso daqui é bem legal, eu te recomendo ler esse capítulo também. Que é quando eles disserem que estão contentes, em vez de argumentar que você os deixaria ainda mais contentes, você fala, fantástico, se está contente, nem deveria pensar em mudar. Isso é totalmente inesperado, tá pensando que tu vai vender para ele. Aí outra coisa, a pessoa diz que está ocupada, não consegue atender. Eu falo, cara, imaginei que tu estaria ocupado. Imaginei mesmo, foi por isso que eu te liguei. O cara, pô, faz sentido, né? Quebra a expectativa da pessoa, ela volta a atenção para ti, essa que é a ideia. Aí é legal, cara, tu ler essa parte também. Aí eu vou te dar mais algum exemplo. Ó, me manda mais informações. Aí, aí, por exemplo, manda mais informações no WhatsApp. Aí fala, não, cara, mas antes de eu te mandar, me diz, o que é que tá procurando especificamente para eu te mandar essas informações? Aí o que é que ele tá esperando? Que a pessoa diga, não, não consigo mandar informações pelo WhatsApp. Ou então, não, tá bom, vou te mandar a informação. Aí quando fala, tá, mas o que é que tu tá esperando para eu entender aqui para eu te mandar? Aí tu quebrou totalmente o que ela queria. Aí, não estou interessado. Aí a pessoa faz sentido. Acho que o faz sentido veio desse livro aqui. Faz sentido, a maioria das pessoas não está. Aí o cara, pô, o cara nem quer me vender porque ele tá ligando então. Aí volta a atenção e tu consegue desenvolver todo o processo. Então tu tem que evitar palavras que todos os vendedores usam. Aí uma delas que até bombou, que tem muita gente falando, é que, faz sentido, e o que eu tô falando, cara, faz sentido hoje, palavra de vendedor. Então fica atento ao mercado, para de falar palavras que qualquer outro otário falaria e fala do teu jeito de uma forma que tu seja incopiável. Aí que tá o segredo. Isso daqui é bem legal também. Aí tu vai pedir de novo, aí tu ancora, rompe, pede, ancora, aí não deu. Aí ancora, rompe, pede, não deu, tchau. Tenta duas vezes. Aí beleza. Ele dá um exemplo aqui, aí eu já te dei os exemplos, né, a gente vai avançando aqui. Ele fala que quando o cavalo morrer, desça. Uma das qualidades sólidas de pessoas que têm muito sucesso é a habilidade de transformar decepção, fracasso e raiva em determinação. E é chato, cara, o cliente te trata mal, o cliente, sei lá, desligar o telefone na tua cara, ali já aconteceu comigo. É chato, mas aí chora 2 minutos, limpa a lágrima e próximo. Essa é a ideia que ele traz aqui. Aí aqui, o que é que acontece? Ele dá alguns capítulos que ele vai falar sobre a prospecção fria, né? E o meu objetivo com esse canal aqui não é falar de prospecção fria. Então, tu quer procurar prospecção fria, isso não é o melhor livro, eu acredito, para ti. Eu acredito que a prospecção fria tem um outro mecanismo que tu pode fazer. Mas aqui ele fala, de capítulo 17, ele fala a vida secreta dos guardiões. Quem são os guardiões? São os secretários, atendentes. Tem formas de passar por eles para falar com o decisor. Aí ele ensina nesse capítulo. Capítulo 18, prospecção presencial. Nunca fiz, aí eu pulei essa parte, eu nem li. E nem vou fazer, provavelmente
Depende do negócio que eu tô pensando em abrir, pode ser que eu faça. Capítulo 19, prospecção por e-mail, não funciona mais. Tem gente que usa, mas não acredito que funciona. Ali é melhor tu usar o LinkedIn, outra rede que vai te ajudar mais. E por mensagem de texto, cara, não. É absurdo, não funciona isso daqui. Aí agora a gente entra no capítulo 21, né, que é com o selo de aprovação RAG também para ti, que é o desenvolvimento da tua resistência mental. Cara, esse capítulo ele vai fechar com chave de ouro, assim, todo o livro. Porque ele fala de mais a última verdade brutal. E quando a coisa fica difícil, os mentalmente preparados seguem em frente. O vendedor é o atleta de elite do negócio. Todos contam com você para apresentar números, desde o cara que limpa a empresa até o diretor, o sócio e o dono da empresa. E então o vendedor ele está na linha de frente, cara, numa batalha ali contra o mercado, né? E nada vai acontecer se tu não colocar lucro dentro da empresa. E o lucro vem da venda. Aí ele fala da resistência mental, tem que desenvolver a tua autoconfiança, teu controle da atenção, tu não pode ficar desviando tua atenção. Tem que reduzir a tua energia negativa, tem que encontrar forma de reduzir. Cara, eu gosto de jogar bola. Vai jogar bola, vive mais tranquilo, vive mais feliz. Aumentar a tua energia positiva com atividade física, um monte de coisa, alimentação. Depois eu vou te explicar algumas coisas sobre isso. E manutenção dos níveis de motivação, controle da atitude e controle visual e imaginético, né? É você colocar, pô, eu tô vendendo para comprar uma casa melhor para minha família. Alguma coisa do tipo. Tu coloca essa visão e vai te fazer pular e engolir o sapo e desenvolver tudo que tu precisa desenvolver. Ele fala de que em vendas você pode controlar somente três coisas: as tuas ações, as tuas reações e a maneira que tu vai pensar. Ele fala isso lá no início também. Ele traz de novo aqui para te entender e consolidar esse conhecimento. E tem os quatro pilares da resistência mental em vendas, que é o desejo do que tu quer, o plano para te seguir e o quanto tu quer isso. Aí ele fala da resiliência mental, é uma analogia de afiar a serra, aprender mais, ganhar mais. Então tu lê livros, ó, como eu te falei, tu é um cara diferenciado, ele valida isso aqui no livro, ele diz que lê livros, precisa tá sempre afiando a serra para te conseguir serrar a árvore, né? Ele dá um exemplo lá que ele estava serrando, aí o filho dele falou para ele afiar a serra, depois ele afiou e conseguiu cortar. Então às vezes tu tá travado em alguma coisa, volta um passo atrás, estuda, que tu vai conseguir passar. Então eu acredito que esses vídeos aqui vão te ajudar muito, muito mesmo. Então já te inscreve aí no canal para a gente dar continuidade no estudo, também no conhecimento e ir avançando todo a tua percepção sobre vendas e negócios, que eu vou te ajudar nisso também, quero fazer parte disso na tua vida. Aí ele fala de exercícios frequentes do cuidado do teu corpo, da tua saúde, cuidar do teu sono. Um cara que não dorme direito não vai render nada. Isso daqui é comportamento humano, é neurociências também, tu tem que ficar ligado nisso. E tem que ter um sistema de crença sólido que alimente a tua atitude. Aí ele falou da atitude, do pensamento e do que de como tu vai reagir, inteligência emocional. Então tu tem que ter um sistema de crenças sólido para te desenvolver. Então tu vê que durante vou explicando aqui, tem coisa que eu acredito mesmo, tem coisa que eu pulei no livro que eu não acredito que funciona, e é isso, cara. Se tu acredita que funciona alguma coisa que eu pulei aqui, segue no teu sistema de crença lá e vai para cima, porque só tu acredita nisso, só tu que vai ter a resistência para aguentar. Aí ele dá 11 palavras que mudaram a vida dele. Quando for hora de voltar para casa, no capítulo 11, são essas palavras que, quando for hora de voltar para casa, faça mais uma ligação. Aí ele fala o quê? Que vai voltando, vai chegando no final do expediente, ali, cumpri as horas. Antes de eu voltar, eu vou fazer uma ligação. Ele fala, aí às vezes a pessoa fica, não, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Então ele já fechou muita venda, ele já teve muita oportunidade de fechar negócio porque ele não parou na hora que tinha que parar. Ele fez mais uma, mais duas, mais três. Isso daí vai te gerando um resultado exponencial. E é muito bacana, cara, essa ideia. Quando tu for parar, tu pensa assim, pô, encerrei, tô cansado, vou fazer só mais uma aqui, ver o que acontece. Aí isso daí vai te dar um retorno absurdo pro longo prazo. Aí a última pergunta, né, a única pergunta que importa para ti,
conseguir ser um bom vendedor, conseguir prosperar dentro da tua empresa, conseguir vender e ser efetivo naquilo que tu quer fazer, é: o quanto você quer isso? Aí é essa pergunta que ele te deixa no final do livro, esse daqui é o último capítulo, e ele te explica isso daqui, que é pra te entender que se tu quer de verdade isso, tu vai fazer acontecer, cara. Que é o que eu acredito aqui, tu chegou até o final desse vídeo, e é o que eu acredito, eu vou te dar um bônus agora. O que é que eu vou liberar pra ti nesse final? Só isso daqui é oculto, nem todo mundo tem acesso, eu tô trabalhando em cima disso, que eu quero que poucas pessoas e boas pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então eu vou liberar um curso de vendas, é uma aula de vendas ali, tu vai desenvolver todas as aulas, eu posso quebrar elas em etapas, então tu vai receber ele no teu e-mail, tu clica aqui embaixo, cadastra, que vai chegar no teu e-mail a primeira aula já, e tu já sabe prospectar, agora tu tem que saber vender. Aí tu já começa a entender como vai vender, e depois a gente vai desenvolver todo o teu projeto junto. Então é isso para esse vídeo, já clica aqui, eu vou deixar o link na descrição.